Vamos analisar agora a moda. A moda é a mais fácil das três medidas de posição e ela só diz apenas qual o elemento que mais se repete dentro da amostra. Eu relacionei aqui esses elementos 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9. Aqui eu tenho nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Vamos calcular, vamos ver quanto é a moda. Tem algum elemento aqui que se repete? Nenhum deles se repete. Bom, então vamos ver o que vai dar. Eu vou utilizar a função modo, seleciono a minha relação de rol. Olha, não deu nenhum valor. Por quê? Porque como não há elementos que se repetem, essa é uma amostra amodal. É um conjunto amodal. Bom, vamos repetir aqui, olha, vou pegar aqui e colocar 4. Pronto, então já selecionou. Se eu tiver aqui, esse aqui é unimodal. Se eu tiver aqui 6, o que vai dar? Ele continua 6, mas na realidade esse é bimodal, ele seria 4, os elementos se repetem, são 4 e 6, e assim por diante. Então, quando eu estou tratando de rol, é simples. Agora vamos para uma distribuição de frequência, aquela que a gente estava analisando na aula anterior. Então, já está aqui. Nesse caso, eu vou utilizar eu posso pegar o rol. Bom, se eu pegar esse rol aqui, eu vou ter o elemento que mais se repete. Vamos pegar o rol aqui. Então, eu vou pegar esse rol para ver qual seria esse valor. Então, a moda seria igual modo. Vou pegar o meu rol de alturas. Bom, então a moda deu 1,71. 1,71. Agora, quando eu tenho, ele já está tabulado, fica mais complicado eu fazer. Então eu vou ter tem esse método que é chamado método de Zuber, que ele vai me dar a moda. Como é que eu faço? Bom, eu vejo primeiro qual é a classe que tem maior frequência. A classe que tem maior frequência é a terceira classe. Então eu vou selecionar ela aqui. A classe maior frequência é a terceira. Ok. Já identifiquei a classe de maior frequência. Bom, então eu vou fazer. A moda seria esse limite inferior da classe de maior frequência, mais esse D aqui entendamos como delta. Então vai ser delta A. Delta A seria a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior. O ΔB seria a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe posterior. Ok? Bom, então seria... Eu vou colocar a fórmula aqui. Igual. Seria L1, limite inferior. Quem seria o limite inferior da classe modal? 1,7. Ok. Mais, vou colocar um parênteses, delta A, outro parênteses, que vai ser a diferença entre esse menos 11, que dá 8, né? Dividido, abre parênteses, abre novamente parênteses para botar delta A, 19 menos 11, mais 19, vou colocar um parênteses aqui, 19 menos a frequência posterior, fecho parênteses. Multiplico tudo isso por
Multiplico tudo isso aqui por H. H é quem? É a amplitude de classe 0,10. Multiplico. Ok. Isso vai me dar 1,75 mais ou menos, né? 1,75. 7475. Veja aqui. Pelo rol deu 1,71. Na moda deu 1,75. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui é uma aproximação. Isso aqui é uma interpolação. Se você observar bem essa fórmula, essa é uma fórmula de interpolação. O que ele pegou? Ele fez uma proporção entre a diferença da classe modal menos a anterior e dividiu pela soma dessas duas diferenças, que é a diferença dela para a anterior e dela para a posterior. Vamos entender um pouquinho isso. Bom, então vamos entender o método de Kizube. Então ele pegou o limite inferior, mas ele fez aqui agora uma interpolação. Ele fez uma proporção para poder fazer interpolação. O que ele está fazendo? Ele está pegando a diferença entre, vou colocar aqui, eu tenho aqui 8, a diferença da primeira classe aqui, 19 menos 11, da classe modal para da classe anterior é 8, e da classe modal para a classe posterior é 9. É 9. O que ele está fazendo? Ele está vendo quanto é essa porcentagem aqui. Tudo isso aqui somar tudo isso aqui vai dar 17, né? Então o que ele está fazendo? Quanto é essa proporção? Isso aqui vai ser 8 dividido por 17. Essa é a proporção. E agora ele aplicou essa proporção, que aqui dá quantos? Dá mais ou menos 50%, dá 40%, dá aproximadamente 50%. Então ele pegou essa proporção agora e aplicou onde? Aplicou na amplitude de classe. Então qual é a classe? É a classe modal, 1,70 até 1,80. Se eu colocar como ela, a amplitude dela é 0,1, a amplitude dela é 0,10, né? Se eu multiplicar 8 sobre 17 vezes 0,10, eu vou ter uma proporção também, mais ou menos 50%. Por isso que deu 1,75, né? Mais ou menos. Ok, então isso aí é uma interpolação.